Bom dia, estamos aqui para mais uma mensagem de fé e esperança para nós hoje. Eu vou ler um texto lá em Hebreus, no capítulo 12, e o nosso propósito hoje é nós entendermos a responsabilidade que temos como cristãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, eu queria que nós nesse momento, nesse pequeno tempo aqui, refletíssemos sobre o nosso compromisso que assumimos quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós líderes também, quando assumimos o compromisso de estar ajudando na condução do rebanho que pertence a Jesus. Esse texto foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Não tem ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus, mas o fato é que o escritor, nesse pedacinho aqui, ele está trazendo a conscientização quão deve ser a responsabilidade de nós, a Igreja de Cristo. Como nós sabemos, o texto bíblico ele foi dividido em capítulos, em versículos tardiamente, já bem perto do ano 1000 depois de Cristo. A Bíblia e essas cartas principalmente eram escritas corridas, não havia separação, não havia essa titulação e essas perícopes que nós encontramos hoje. Portanto, esse versículo 1 e versículo 2 do capítulo 12 é uma sequência do texto que vem sendo relatado desde o capítulo 11. Capítulo esse, o 11, que nós conhecemos como a galeria da fé, como o capítulo da Bíblia que relata, que conta a história de grandes homens da fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés e como tantos outros, faz menção dos profetas. E então, quando o escritor ele fala, olha, quão grande nuvem nos rodeia, ele está referindo-se a essa nuvem de testemunhas que no capítulo 11 é relatado. E aí aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, pois o versículo de número 37 diz que esses homens que não abriram mão da verdade, não abriram mão da sua fé em Deus, não abriram mão de anunciar Deus em suas épocas, olha o que ocorreu com eles, o versículo 38 do capítulo 11, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa, hein? E aí entra esse versículo que nós lemos, o primeiro hoje do capítulo 12. Portanto, é uma conexão com esses versículos do capítulo 11. Nós também, visto que temos então a rodear a nós essa tão grande nuvem de testemunhas, nós então devemos nos desembaraçar do peso, dos fardos, do pecado, que sempre tenta tenazmente nos assediar, e devemos correr com perseverança a carreira que para nós foi proposta quando entendemos o plano de salvação e recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Sempre olhando firmemente para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus.
pois ele trocou toda a alegria, como diz Filipenses 2:11, toda a sua alegria, todo o seu estar na glória eterna, para vir e fazer ignomínia, ou seja, tomar o nosso lugar, para depois voltar e assentar ao lado do Pai, para que um dia também nós estejamos lá. Isso é muito sério, meus irmãos. Ainda que venhamos a ser perseguidos, ainda que venhamos a ser injustamente acusados, como diz aqui o texto, maltratados, e inclusive nos tornarmos até Marte. Inclusive diz a tradução da palavra testemunhas, é mártires no grego. E para a nossa língua, essa palavra também ela é traduzida como mártir, como aquele que morre em favor de uma causa. Será que estamos dispostos a morrer? Queridos, eu tenho que falar uma verdade que dói em mim, pois eu sou igreja também, mas é um fato. Nós precisamos nos atentar, queridos, pois hoje vivemos em torno de muita coisa, de muito movimento, de muito barulho, de muitas atividades dentro das nossas paredes. E esquecemos que esses homens sequer tinham onde reunir. Muitos lá no passado, como diz, errantes em desertos, em montes, muitos na época já dos apóstolos, sendo perseguidos, sendo jogados de cima de torres, sendo esfolado vivo, morrendo em caldeiras escaldantes, sendo decapitados, crucificados de cabeça para baixo. E nós hoje? E essa nossa geração? E nós hoje? O que será do nosso Brasil se nós continuarmos dessa forma? Às vezes reclamamos que temos sido acochados, temos sido pressionados pela violência, pela morte, pela droga, pelas ideologias que têm tentado suprimir a verdade da palavra bíblica. Mas e nós, igreja? O que temos ido fazer? Temos ido lá fora pregar o Evangelho a Jesus Cristo? Temos anunciado a verdade que liberta e que salva? Temos conduzido essa mensagem de paz, como diz Paulo aos Romanos, que o reino de Deus é paz, alegria no Espírito? Temos feito isso ou temos ficado entretidos com as nossas razões próprias e os nossos pensamentos? Talvez pensando apenas num projeto de poder ou num projeto de concorrência, de nos estabelecermos e dizermos que enquanto denominação, enquanto, entre aspas, igreja nas localidades às quais estamos inseridos, e aqui eu falo para a gente do Brasil inteiro, aliás, do mundo inteiro, tem gente recebendo essa palavra lá na Tailândia, na Austrália, manda um abraço para Ricardo Macedo na Austrália, temos gente na região dos Estados Unidos recebendo essa mensagem, lá em Massachusetts, em Boston, temos pessoas recebendo essa mensagem no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, um abraço para os irmãos da Casa de Oração no Rio de Janeiro. Temos enviado mensagens que têm chegado na região da Bahia, em Durandé, irmão Jaconias, aqui no interior de Minas, e por aí vai afora. Tantos são aqueles que têm sido alcançados em nossa lista de envio. Como que nós temos atuado, meus irmãos? Eu sei que nós não podemos generalizar, pois a Igreja de Cristo Invisível, ela prevalece, permanece e não abdica desse princípio da evangelização. E eu tenho um desejo, peço a Deus que Ele tenha misericórdia da minha vida, para que eu não venha a fugir desses princípios aos quais eu cresci, fui criado e aprendi e tenho sempre difundido. E tenho praticado, para não dizer que talvez amanhã alguém possa dizer que fala, mas não faz. Graças a Deus por Ele, não por mim, porque nada sou. Temos procurado envidar esforço nesse sentido. Então, meus irmãos, e acho que inclusive tenho feito muito pouco, diante do que grande nuvem de testemunhas traz para mim. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia das nossas igrejas e denominações, pois o que vemos no texto bíblico, que quando Israel, quando a igreja desviou desse princípio de cumprir o ID, de anunciar Deus para as nações, eles caíram em cativeiros e em perseguições. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte o quanto antes para podermos sair e pregar a palavra e mudar a história da nossa nação. Quantas nações tiveram sua história mudada assim? Coreia do Sul, Alemanha, Inglaterra. Quantos nós temos de cidades
que nós temos a menção de que a história foi mudada quando a igreja pôs o pé lá fora, quando a igreja realmente cumpriu aquilo que convém, que é o ID. O ID começa lá, a igreja para reunirmos como igreja, como Paulo diz. Isso é muito profundo. Reflita sobre isso. E eu quero aproveitar e dizer que se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer isso hoje, pois como disse aqui o texto bíblico, que embora eles passando por tudo isso, esses homens aqui, diz que o mundo não era digno deles. Sabe por quê? Porque eles se tornaram cidadãos celestiais. E assim é conosco. Quando entregamos a vida a Jesus Cristo, nos colocamos na direção de Deus, nós passamos a ser cidadãos celestiais andando aqui nesse mundo. E ainda que as lutas, as perseguições venham, ainda que venha tudo isso que foi falado, que venhamos a passar por prisões, por algemas, por perseguições, nós temos a tranquilidade e a paz de que isso tudo aqui é passageiro, pois um dia estaremos com Cristo para todo sempre. Por isso não desanime, meu irmão, minha irmã, continue proclamando o Evangelho. E você, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, confesse Ele aí agora, diga a Ele, ore e diga: Pai, perdoa os meus pecados, e Jesus, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida, e peço que pelo seu sangue os meus pecados sejam perdoados diante do Pai, e escreva o meu livro, o meu nome, no livro da vida. E pode estar certo que isso acontecerá instantaneamente, pois o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é realmente grande, forte, e não mente, Ele cumpre as suas promessas. Isso é o que eu quero deixar para nós hoje, essa reflexão. Quão grande nuvem de testemunhas. Vamos então nos desembaraçar, não venhamos a nos preocupar com os pesos e com as lutas que vamos ter, meu irmão, mas com intrepidez anunciemos a palavra da verdade, anunciemos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, pois essa é a mensagem a qual nós devemos levar, sem mistura, sem engano, sem manipulação, mas uma mensagem verdadeira, fiel, que um dia me libertou e que ainda libertará muitos até Jesus Cristo voltar. Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Senhor Deus te revista de toda autoridade e poder para cumprir isso. E você que recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, seja bem-vindo nesse time de arautos, esse time maravilhoso, que, como diz aqui, corre uma carreira que terminará lá na glória celestial. Essa é a nossa mensagem de fé e esperança nessa manhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Amém e amém. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava, ou deixe de achar.